A paz do Senhor, povo de Deus. Agora nós vamos falar sobre 3 dicas para você multiplicar a sua célula, né? Então, esse vídeo é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer porque trata de visão celular, trata de célula, né? E é algo que vai ajudar vocês, né? Por isso que é 3 dicas, ajudar vocês a prosperar, né, o trabalho de vocês e chegar na tão sonhada o culto da multiplicação, da legitimação de líderes. Né? Comece a sonhar isso a partir de agora, a partir desse vídeo, na sua igreja, na sua célula, na sua geração. Antes da gente iniciar, né, eu preciso que você comente aqui embaixo se você é líder de célula, se você pretende ser um líder de célula, se você já está sendo treinado para isso, ou se você é apenas um discípulo, ainda estou entrando agora, estou iniciando agora, mas futuramente pretendo, né, assumir a minha célula e também dar resultados, multiplicar para o reino de Deus, tá bom? Então, para a gente iniciar, para falar sobre célula, a gente precisa entender qual o propósito da célula. Toda célula ela é criada com um propósito. É tipo, se eu fosse fazer uma analogia nesse momento aqui, a gente poderia dar vamos colocar aqui o drone, né? O drone ele foi feito para voar, fazer imagens e tirar fotos, né? Por isso que o nome é drone. Se o drone ele não voa, quer dizer que ele não serve para nada, né? Porque ele fugiu do propósito dele. Então, o propósito do drone é voar e tirar foto, fazer imagem. Se ele não voa, então ele não serve, porque se não for, a gente pode usar um celular, a gente pode usar uma câmera, né? Muitas das vezes até melhor. Então, o robô, da mesma forma, se ele começa a não fazer aquilo que ele foi projetado, qual o propósito dele, ele não serve mais para nada. Da mesma forma é a célula. O propósito da célula é se multiplicar, tá bom? Então, as células precisam multiplicar. Tem líderes que nunca multiplicaram, tem líderes hoje que você vai ver que tem dificuldade de multiplicar, tem dificuldade de crescer a célula, porque primeiramente, possivelmente não está sendo treinado, não foi treinado adequadamente, nunca colocou em prática aquilo que a visão ela pede. Então, irmãos, lá vai as 3 dicas para você sair do zero e começar a ter os seus primeiros resultados, a começar a ganhar, encher a sua célula, crescer e sonhar com uma possível multiplicação no futuro, tá bom? Então, eu gosto de sempre falar do M2, tá? Um dos pontos aqui a gente vai citar o M2, que eu chamo de M2, tá bom? A primeira dica para você multiplicar é você trabalhar projetos para ganhar pessoas. Todo líder, gente, todo líder no empreendedorismo é da mesma forma, você precisa ser um estrategista. Você precisa ser um estrategista, você precisa bolar estratégias, projetos. Nós sabemos que numa guerra não ganha quem tem mais poder de fogo, mas quem tem a melhor estratégia. Então você precisa criar estratégias para multiplicar. Você precisa criar estratégias para ganhar pessoas. Porque o que motiva uma célula e o que motiva um líder é cara nova. Então toda semana você precisa ter caras novas na sua célula para você poder crescer, porque não tem como você multiplicar se essa célula não cresce. Essa célula precisa crescer para poder chegar a uma multiplicação. Então, a primeira dica é você criar projetos, tá? Nós vamos fazer uns vídeos daqui a pouco, mais para frente, sobre projetos para você lotar uma célula. Então a primeira dica é isso. Comece a criar projetos, tira um dia na semana para você criar, né, fazer estratégias de como fazer para ganhar pessoas, para convidar pessoas, para lotar a sua célula com visitantes. Segundo ponto, você precisa ter pelo menos 2 discípulos em treinamento. Porque a gente está falando de multiplicação, né? Se você não tem discípulos em treinamento, líderes em treinamento, com certeza você não vai conseguir multiplicar, tá bom? Porque muitas das vezes tem células que tem muitas pessoas, mas não tem ninguém, né, pronto ali para assumir uma célula. Então você precisa, nesse momento agora, puxar pelo menos 2 pessoas. Por que 2 pessoas, Hudson? Foi uma estratégia que eu sempre usei na minha célula. Na minha primeira multiplicação, eu multipliquei minha célula em 3. Em 3. Eu levantei 3 líderes. Vamos pensar assim. Se você treina somente um, pode acontecer desse líder se distanciar, se mudar, né? Pode acontecer até de falecer, né? A gente não sabe. E aí você vai perder aquele líder. Então pense sempre por esse lado. Caso aconteça
que eu perca um, eu tenho já outro, né? E vai que você treine os dois, chega lá na frente, você vai conseguir, né, multiplicar pelo menos 2 vezes em um ano. Então a estratégia que eu uso, sempre usei, o M2, é multiplicando 2 vezes ao ano. Ou seja, eu sempre puxei 3 pessoas para perto de mim, né? O tipo modelo de Jesus puxou 3 pessoas, Pedro, Tiago, João, né? Da mesma forma, eu indico para você que você possa puxar pelo menos 2 pessoas. Caso um não dê certo, você tem um na bala ali, um na agulha, né? Como dizem o ditado, um na agulha para multiplicar quando for agendada uma data para multiplicação na sua igreja. Então, treine pessoas. Como é que você vai fazer isso? Você vai puxar para perto essas pessoas, você vai estar no culto com essas pessoas, você vai visitar com essas pessoas. Essas 2 pessoas vão fazer parte da liturgia todas as semanas, tá bom? Então você vai treinar, você vai colocar numa escola de líderes, você vai levar para seminário junto com você vai levar para encontros junto com você de liderança. Tudo que tiver, essas 2 pessoas vai estar junto com você. E com certeza, Deus ele vai te abençoar com a multiplicação, com 2 líderes cheios do Espírito Santo e preparados para assumir uma célula. Terceiro ponto, terceira dica, né? Você precisa procurar locais estratégicos para a sua célula, tá? Procure lugares estratégicos. Quando a gente fala de procurar lugares estratégicos, a gente está falando de procurar também anfitriões. Até para você multiplicar, você precisa pensar lá na frente, tá? O líder ele tem a visão lá na frente, né? Se eu vou multiplicar, eu preciso ter locais, né? Locais estratégicos para que eu possa crescer minha célula, para que eu possa multiplicar. E se eu vou multiplicar com 2, eu preciso ter pelo menos 3 lugares, né? Se caso um não deu certo, eu tenho 2. Se caso 2 não der certo, eu tenho um, né? Um lugar. E também procurar anfitriões, né, para que uma possível multiplicação, para quando você chegar na multiplicação você já tem os locais certos. E aí existe estratégia, né, estratégia da Arca da Aliança, estratégia da tenda da família, aonde você, isso é uma estratégia, tá, que você pega com seus discípulos, você a cada mês você faz na casa de um discípulo e ali você vai experimentando o terreno, ali você vai experimentando o local e também o anfitrião. Então essas são as 3 dicas para você multiplicar. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas aqui, né, acrescentar outros projetos que você vai criar aí, Deus ele vai te dar estratégia, Deus vai te dar almas para o reino de Deus e você vai conseguir levantar líderes muito melhor do que vocês, que vai multiplicar muito mais do que vocês e o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Então vamos partir, né, para a multiplicação. Vamos partir já colocar no papel a data da multiplicação, porque você vai multiplicar muitas vezes e o nome de Jesus vai ser glorificado. Que Deus te abençoe.